Juízes, no capítulo 10, versículo 6, diz assim, e mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. 10, 6, né? E mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram a Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Moabitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Mais uma vez. Era um povo que vivia naquele círculo, né? O livro de Juízes é assim, ó. O povo está com Deus, e o povo peca. E daí vem as consequências do pecado, daí eles clamam, daí Deus levanta um libertador, que é um juiz, né? E daí esse juiz liberta o povo e há um período de paz. E daí o povo peca, vem o juízo. O livro inteiro de Juízes é assim, por isso são diversos os juízes, né? E aqui diz assim, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, né? E vieram as consequências, eles começaram a adorar os deuses das nações. Só que daí no versículo 15, vamos ler, diz assim, os israelitas, versículo 15, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então há um momento de arrependimento, eles dizem, nós pecamos. A maior prova que uma pessoa está arrependida é a frase seguinte que aparece ali, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Significa o quê? Quando você reconhece que você pecou, você reconhece o quê? Que merece o juízo. Né? Quando alguém peca e se arrepende, ela chega diante de Deus e ela diz com toda sinceridade, Senhor, eu sei que eu mereço o castigo, porque eu pequei. Eu mereço o juízo, porque eu pequei. O pecador arrependido, ele reconhece a sua culpa. Só que daí, logo em seguida, eles dizem, mas te rogamos, livra-nos agora. É um clamor pela misericórdia de Deus, né? Eu creio que podemos aplicar isso também à nossa realidade. Quando o povo de Deus se humilha, reconhece os seus pecados, reconhece que cometeu erros, reconhece que precisa endireitar os seus caminhos, reconhece que precisa buscar a Deus de forma mais intensa, que precisa buscar a face do Senhor para que o Senhor resplandeça através dele. Deus atende. E aqui nós entramos no aspecto da soberania de Deus, porque Deus não atende que nem a gente quer. Mas Deus atende conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. Quando a gente fica imaginando um líder, como que seria um líder ideal? Um líder ideal seria aquele cara 100%, né? Aquele cara nota 10. Aquele cara que você olha e você vibra, né? Por quê? Porque é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem um vocabulário excelente, é uma pessoa que tem uma presença física bonita, é mais ou menos que nem o Saul, né? Lembra quando o povo quis um rei, escolheu Saul? Como que era Saul? Saul era alto, bonito, né? Eloquente, de longe as pessoas o admiravam e era considerado um dos homens mais bonitos, né, da sua época, assim como temos o caso também de Absalão, filho de Davi, lembram? Que ele era considerado o mais belo de todos, né? Muito embora ele foi um perseguidor do próprio pai.
Então, às vezes, as aparências enganam, às vezes aquele que parece ser alguma coisa, não é. Isso é um princípio bíblico, inclusive. Vamos lá, mantenha, né, o dedo ali em Juízes 10, mas vamos lá para 1 Coríntios para nós entendermos esse ponto, que ele é importante, porque nós nos deixamos enganar muitas vezes, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios 1, 26, nós temos aqui uma lição para nós, que diz assim, capítulo 1, versículo 26 de 1 Coríntios, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Os irmãos percebem? Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, para enganar, enganar aquelas que... O termo não é enganar, um termo melhor seria para confundir aquelas que acham que são alguma coisa, né? E voltando lá para o capítulo 10 de Juízes, Deus, quando responde à oração daquele povo que se arrependeu, Deus responde de uma forma bem interessante, conforme a sua soberania. No capítulo 11, olha só quem que Deus escolheu. Capítulo 11, versículo 1, diz assim, Jefté, esse é o libertador que Deus levantou, tá? Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Então, a primeira característica deste libertador de Israel é que ele era um filho de uma prostituta, né? O seu pai, Gileade, havia, conforme se fala, entre aspas, pulado a cerca, tendo um filho fora do casamento, e daí ele pega esse filho de uma prostituta, traz para sua casa e o cria na sua casa, junto com seus irmãos, que seriam os seus filhos considerados filhos legítimos, né? De dentro do casamento. Então, ele por si já trazia uma marca que socialmente poderia fazê-lo ser um indivíduo reprovado diante da sociedade. E quando Deus ora, diz assim, olha, eles estão clamando por um libertador. Então, é você. E Deus escolheu a Jefté por quê? Porque ele quis. Porque não é conforme a aparência. Porque não é conforme o nosso entendimento pessoal. Porque não é como pensamos. E Jefté vivia numa estrutura meio estranha, porque olha bem, vamos ler o versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Então, a prostituta lhe deu um filho, mas a mulher de Gileade lhe deu filhos. Que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Olha o conflito familiar estabelecido. E Deus vai levantar um líder que vivia um conflito pessoal, que vivia um conflito familiar, que era filho de uma prostituta, que era rejeitado pelos seus irmãos, que vivia dentro de uma família em briga por causa de herança. Você não vai herdar conosco, porque você é filho lá de uma mulher que vivia uma vida de indecência.
Que líder, hein? Você escolheria esse líder para ser o seu libertador? O líder da sua nação, do seu povo? Você escolheria esse líder para ser o líder que iria fazer com que o povo voltasse a ter liberdade? E Jefté, ele é expulso de casa. Diz ali o versículo 3, então Jefté fugiu. Não diz que ele saiu de casa, né? Ele fez o quê? Ele fugiu daquele conflito familiar, fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ele tornou-se líder de tudo que não prestava naquela cidade. Porque naquela época era o seguinte, quando você era uma pessoa não muito aceita na cidade, você era expulso e vivia à margem. Sabe o que é viver à margem? É tornar-se um marginal. Então, a Miriam agora vai ter que votar lá para quem vai ser o libertador de Israel, tá? Você votaria num líder de um grupo marginal? Você votaria num indivíduo filho da prostituta? Num cara que vive um conflito familiar terrível? Ainda bem que naquela época não tinha isso, né? Porque o que acontecia? Deus dizia, é esse que aos olhos humanos não vale nada, é esse que vai libertar o meu povo, que vai tirá-lo dessa situação. Porque o meu povo que vivia em pecado, adorando aos Baalins, reconheceu que pecou e pediu socorro. E eu darei socorro. E estava lá um líder de um grupo de marginais, né? Ele se tornou líder do bando, né? No final do versículo 3 diz assim, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ele conviveu com esse bando de marginais por muito tempo e aprendeu a ser líder de bandidos, ser líder de vagabundo, ser líder de marginal. Embora trouxesse ainda no seu coração marcas do período que vivia com a sua família. Que conflito, hein? E Deus diz, é você que vai libertar o meu povo. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 4. Depois de ele ter sido expulso, diz assim, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, foi necessário haver uma guerra, quando o povo se arrependeu e disse, pecamos, Senhor, Deus ainda permitiu um período de guerra, e eles, tendo sucumbido naquela situação, diz a palavra de Deus que, versículo 5, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Ele tinha sido expulso, ele tinha sido humilhado, ele tinha sido envergonhado, ele tinha sido xingado, ele tinha sido exposto de uma forma terrível, mas depois, quando viram que ele era a única pessoa que poderia livrá-los, eles foram lá e disseram, venha, volte. Os irmãos dele chegaram, volte, nos salve,
Estamos sendo atacados pelos inimigos. Você voltaria? Você foi xingado, você foi humilhado, você foi expulso, você foi rejeitado. Você voltaria? E Jefté, ele se cercou de algumas garantias, porque ele aprendeu a ser um bom político entre aqueles vagabundos. Ele disse, eu volto, mas para ser líder, para ter o comando. Jefté responde no versículo 7. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, diziam os líderes, né? Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Respondeu Jefté, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? E eles fizeram, então, um contrato, para que aquilo ficasse comprovado, né? Jefté, ele pede isso, né? Ele diz assim no versículo 10, né? Os líderes falaram, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. E Jefté tentou resolver o problema politicamente, porque no versículo 12 diz assim, Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Ele tentou resolver na paz, porém depois ele teve que ir à guerra. Uma coisa que nós aprendemos aqui, e eu gostaria que ficasse isso, que Deus é soberano, e Ele escolhe quem Ele quer, conforme os seus propósitos, para libertar o povo. Nós vivemos uma época que as pessoas, principalmente os universitários, se deixam enganar muito pelas aparências, né? É quem fala bonito, quem é cheirosinho, quem usa terno e gravata, quem é diplomático. Jefté não era nada disso. Deus, Ele tem o controle de tudo. E muitas vezes Ele escolhe aquilo que parece loucura para os homens. Deus muitas vezes permite uma guerra para que então se levante o libertador que Ele tem nas suas mãos e nos seus planos. Deus tem o controle da situação. E mesmo os homens que Deus escolhe não são perfeitos. Jefté cometeu um grande erro. Os irmãos se lembram do grande erro de Jefté? Jefté estava tão feliz porque ele foi levado de volta para o seu povo, ele foi restaurado à sua nação, ele se tornou o grande líder da nação depois de ter sido rejeitado. Mas daí ele fez um voto. Quando ele estava na guerra, ele falou uma coisa absurda. Vamos ler no versículo 30. E Jefté fez esse voto ao Senhor. Porque o homem é falho, irmãos. Os homens são falhos. Às vezes falam coisas que não deveriam falar. E Jefté fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto.
Voto de tolo, né? Quem que saiu ao encontro? A filha dele. Mas ele já tinha dito. Daí nós vamos discutir se ele cumpriu o voto ou não cumpriu o voto. Isso é coisa para os teólogos discutirem, né? A Bíblia diz que ele cumpriu o voto, né? E alguns acreditam que o cumprimento do voto foi a eterna castidade da filha. Ela não teve filhos, né? E até depois fala sobre isso, que ela não teria filhos e que morreria virgem, né? Alguns outros acreditam que realmente houve um sacrifício ali, por causa da loucura desse homem ter falado isso. Nós não vamos entrar nessa discussão nesse momento, mas o que eu quero dizer é que mesmo os homens usados por Deus, escolhidos por Deus, a despeito de toda a sua história, que a história de Jefté não era muito bonita, era uma história de sofrimento, e era um homem considerado alguém à margem do socialmente aceito. Deus escolhe. E não significa que a pessoa, por causa da escolha, se torne impecável. Depois do pastor ter sido chamado para o ministério, o pastor algum dia, depois disso, cometeu algum erro na vida? Evidente, todos nós, não? A Miriam foi a única que o dia que aceitou Jesus, depois daquele dia, né? Santidade absoluta, nenhum erro, né, Miriam? Não existe isso. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, estaremos sujeitos. E quanto mais pesada a história de um homem, mais suscetível aos erros ele está. Porém, existe algo acima de tudo isso, que é a misericórdia e a graça de Deus. E o fato de que o chamado de Deus é irrevogável. Está escrito isso na Bíblia? Lá em Romanos, né? Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Nas versões mais antigas aparece a expressão: os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende. Por isso que nós estamos aqui. Porque um dia nós fomos chamados. E isso é definitivo. Durante o percurso nós erramos? Sim. Mas o amor de Deus por cada um de nós não se moveu e nem retrocedeu 1 milímetro por causa da sua graça. E porque o caráter de Deus é absoluto. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, Deus é quem manda soberanamente. Hoje nós vamos orar, né, pelo Brasil. Talvez nós estejamos passando aquele período de turbulência. Mas uma coisa nós sabemos, Deus quer ensinar algo. Deus quer ensinar algo para cada um de nós. E Ele vai ensinar. A melhor coisa é aprendermos rápido. Mas a vitória é do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque podemos ter a mais absoluta convicção de que pela sua soberania o Senhor tem o controle de toda a história, de todos os fatos. E o Senhor usa cada circunstância, ó Deus,
para que a sua vontade se cumpra. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, colocar o povo da Bolívia que está na rua, ó Deus, clamando por libertação. Muito obrigado porque eles foram tocados de tal forma e se levantam neste momento, também clamando ao Senhor, que os ajude na situação em que vivem, ó Deus. Quero pedir também pelo povo que está neste momento nas ruas, ó Deus, na Venezuela, que tendo ouvido notícias deste lado do mundo, eles se motivaram a se levantar contra os ditadores da sua região, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor acende uma fagulha num lugar e a chama se estende até outros países, ó Deus. Muito obrigado pelo grande trabalho que o Senhor está fazendo, não no Brasil, mas em toda a América Latina, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor levante os missionários na Colômbia, ó Deus, na Nicarágua, na Bolívia, na Venezuela. Muito obrigado porque o Senhor escolheu o Brasil para trazer luz a todas essas circunstâncias do nosso continente. Esteja enchendo, Senhor, o nosso povo e em especial a igreja, ó Deus, do Teu Espírito, da Tua graça. E nós vamos contemplar a maravilha da Tua soberania sobre todas essas nações. Em nome de Jesus. Amém.